a época que a Batalha estava sofrendo com uma represália da prefeitura, e eu queria entender se, querendo ou não, esse livro ele ajudou nessa resistência daquele momento, tanto é que a gente aqui na RBA a gente noticiou sobre isso na época, até porque não foi só naquele período, teve outras tentativas, né, depois que mudou até a gestão municipal. Eu queria entender se esse livro ajudou nessa questão de resistência e mostrar até a importância da batalha para a região. Talvez o livro possa ajudar, né? Pelo tempo que ele saiu. O autor do livro, naquele momento, sim, por eu estar participando também das reuniões, então tinha e já ter participado e estar sempre inserido com os movimentos sociais, então já tinha uma forma de diálogo e negociação ali que possibilitou, inclusive, que algumas outras atividades pudessem acontecer, inclusive da própria resistência criada pela Batalha da Matrix, né, de educação também do seu próprio público e de uma autoeducação dos organizadores da batalha de permanecer no espaço da Praça da Matriz. Então, eu acho que o livro ele pode ajudar no sentido, primeiro, de sistematizar, né, esse período. Então, eu procurei de tanto relatar o ocorrido, juntando todos os fatos, mas o principal foi encontrar seus sentidos, os significados e valores. Então, eu acredito que o livro ele possa auxiliar a refletir sobre o que são essas batalhas de rua. Mano, legal. E eu ia até perguntar para você se você está falando, né, sobre essa análise a partir da batalha, se exigiu de você, né, não só uma leitura de dentro para fora, olhando, né, olhando de dentro da batalha, mas também de fora para dentro. E como foi fazer até esse exercício, tá ligado? Perfeito, isso é bem interessante, porque como eu já tinha toda uma relação pregressa, né, com a batalha ali, bem aprofundada, com os organizadores e tal, no momento que eu vou para a pesquisa de fato, eu me afasto, né, para possibilitar ter esse distanciamento, inclusive fui morar na cidade de São Paulo, até por conta dos afazeres, de trabalho e tudo, e esse distanciamento ele me ajudou muito a entender a batalha não só no seu aspecto interno, mas entendê-la dentro dessa dinâmica da cultura e política nacional. Então, esse distanciamento ele foi necessário, o que dá para chamar essa visão de fora, né? Mas que na realidade seria uma visão de fora do hip hop, mas pensado a partir do contexto social, político e cultural brasileiro. E você falou agora um pouco do Emicida, né, que ele é bastante citado no livro, né, e a apresentação no livro é assinada por ele. Eu queria saber como é que foi essa troca de ideia com ele, trazer ele para o seu material, e também como é que ele viu esse trabalho que você desenvolveu, já que ele é um dos citados ali, né? Sim, mano. Inclusive, essa foi minha intenção, de fato, não só do MC, da artista, pessoa pública, mas do MC da leitor, do MC da que debate, do MC da que está pensando o Brasil, sabe? É. Então, para mim, desde o primeiro momento, inclusive quando eu vou desenvolver esse trabalho de pesquisa, eu já tinha uma certa história de os movimentos que eu participava serem pesquisados, mas isso nunca retornava para a gente como, putz, olha a ideia que a pessoa está desenvolvendo, Uhum. então, pô, vamos nos pensar a partir daquilo que ela está trazendo e tal. Então, eu sentia falta de ter um trabalho mais de fôlego, de um rigor, né, teórico, que não fosse somente de atribuir valor, olha, isso é bom, isso é ruim, mas de, ó, vamos analisar de fato. Então, para mim, quando surgiu a proposta, né, da dissertação se tornar o livro, era inclusive, eu participei da pesquisa, né, do documentário Amarelo, então Uhum. estava nesse diálogo constante com o Emicida, e a pessoa que me veio à mente era ele, como uma forma, inclusive, dele poder ler o trabalho e da gente poder debater sobre, né, o trabalho. Então, foi muito interessante porque teve uma parte que ele concordou, teve outra que ele discordou. E isso eu acho que a força, talvez, desse livro, que é entender o hip hop como um organismo vivo, e não como algo já empalhado a ser dissecado ali, né? Uhum. Muito pelo contrário. E também não é propriamente um livro didático, né? Como geralmente
as apresentações são feitas, que você, olha, o hip hop é isso, o hip hop é aquilo, nasceu ali e tal. Não, era de pegar todas essas temáticas, mas de colocar elas dentro de uma dinâmica social que está acontecendo, que você vai ter concordâncias, discordâncias, possibilidades de ir para lá, ir para cá, ir para baixo e para cima. Então, para mim, honrou muito, né? Inclusive dele ter aceitado de fazer essa apresentação, para que não ficasse somente como um tema, mas como um participante também. E foi louco, porque geralmente também na apresentação é uma forma de você, quase mercadológica, de divulgar, né, o livro. Olha, esse é o melhor trabalho do mundo e tal. E a apresentação que ele faz não vai nesse sentido, né? Foi muito no estilo Emicida mesmo, dele trazer a grandiosidade do hip hop, de pensar esse auto-engrandecimento, sabe? E de ver o quanto que o hip hop, dentro desse processo de recriação, né, musical, da dança, da organização política, ele gerou muitas grandiosidades. Então, ou seja, a forma dele apresentar o livro é de falar, ó, o que está sendo tratado aqui é de grandiosidade. Então, para além do autor, para além de nomes, enfim, a gente tem algo que merece ser olhado, merece ser debatido, né? Voltando, né, àquela questão sobre a legitimidade também, né, dessa busca por legitimidade no espaço físico, né, porque ainda há perseguições políticas contra as batalhas. Eu queria entender um pouco sobre isso, né, como você também analisa esse ponto. Perfeito. Inclusive, essa era uma questão para mim, e foi o ponto de fazer o paralelo com a Posse Raus. Por quê? São Bernardo teve uma gestão do Partido dos Trabalhadores de 89 a 92, assim como São Paulo. Então, a Erundina assumiu em São Paulo de 89 a 92, e em São Bernardo foi assumido pelo Maurício Soares. A força do Partido dos Trabalhadores em São Bernardo, ela se dá totalmente no Sindicato dos Metalúrgicos. Então, Maurício Soares, ele tinha sido advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, mas depois dele, todas as pessoas que concorreram à Prefeitura de São Bernardo eram dirigentes sindicais vindos da base, né? Então, Djalma Bom, Vicentinho, o próprio Luiz Marinho, depois, e outros, né? Então, em 89, 90 e 91, mais especificamente, quando alguns rappers que se encontravam na pista de skate, né, na pista velha de São Bernardo do Campo, que eles vão pedir no Departamento de Cultura para poder utilizar um ponto de força para ligar a caixa de som, para fazer o movimento, o departamento acolhe eles e fala, olha, o que vocês fazem é cultura. Então, vamos pensar uma coisa mais estruturada? Ou seja, naquele momento, o Partido dos Trabalhadores, por meio do Departamento de Cultura, fomentou a organização do hip-hop, inclusive gerando um evento que chamava Movimento de Rua, em 91, que já teve a presença do Taíde DJ1, Racionais, enfim, e outros grupos que já estavam despontando ali na época. E em 92 é lançado o livro ABC Rap, né, que é considerado o primeiro livro ali de hip hop e tal do Brasil. Era para ter sido um disco, mas por conta de direitos autorais, e tinha uma porrada de grupo, eram 62 grupos e tal, falou, bom, não dá para caber tudo num disco, nem todo mundo também já tinha ali o traquejo, né, de produção musical e tal. Aí foi lançado o livro. Só que aí depois, o Partido dos Trabalhadores perde, rompido esse contato com o Departamento de Cultura, só que é daí que entra os movimentos sociais, e principalmente o Movimento Negro Unificado em São Bernardo. Ele assume essa relação com as posses, e desse contato, em 93, surge a Posse Raus, né? Então, para mim, era uma questão de pensar, pô, o Partido dos Trabalhadores, naquele momento, ele ajudou a fomentar o hip-hop. Nesse momento, de alguma maneira, ele está confrontando o hip-hop ou um evento de rap para assumindo, inclusive, a posição de um
do padre, que era o que mais pegava, né? Da associação dos comerciantes e tal, Uhum. E de alguns moradores ali do entorno da praça, né? Então, o que está por trás disso? Então, Sim. essa para mim era uma questão, né? E daí a questão estava na institucionalização não só do hip hop a partir de 2003, mas dessa institucionalização da própria política, né? Então, aqueles que foram forjados nas greves, na atuação sindical, de alguma maneira, com o Partido dos Trabalhadores no poder, você teve Uhum. uma certa estabilidade e toda a luta ser uma luta parlamentar ou ser uma luta voltada para o Estado. Sim. E, de alguma maneira, as ruas elas foram ficando ali, vagas, pelo menos, dessa mobilização maior organizada, né? Então, nesse sentido, eu acho que os conflitos que se dão com as batalhas de MCs especificamente, eu acho que eles se dão mais na ordem de atos, de fato, que rompem com certas institucionalidades. E o que eu quero dizer, para deixar mais nítido? Tem, na pista velha de skate de São Bernardo, foi construído o Parque da Juventude, que é um espaço público, né? Mas que é um espaço que tem catracas. E Sim. é um espaço que dentro dele vai ter banheiro e isso vai dar uma garantia melhor de estadia, só que também vai ter um GCM que em alguns momentos já barrou determinadas pessoas. Então, moleque descalço não entra, enfim, tinha uma série de fatores. E Uhum. tinha um horário também para sair. Então, é um espaço público. É um espaço bonito. Só que nos gestores, e daí eu acho que é um desafio não só para os gestores, eles não conseguiam conceber como que o movimento preferia ficar numa praça, que não ia ter banheiro no entorno, que não ia estar gradeado, ou seja, não teria segurança nenhuma, Uhum. nenhuma atenção, ao invés de ir para um espaço que estaria, de Sim. alguma maneira, protegido. E a grande questão é a dimensão de liberdade mesmo, né, que era reivindicado pela organização da Batalha da Com Matriz certeza. especificamente. Então, eu acho que a grande tensão, lógico, em alguns momentos tinha treta que rolava na batalha, tinha treta, então colavam uma banca de uma quebrada, outra banca de uma quebrada, você tinha um corre-corre ali, aí é distúrbio, beleza, aí todo mundo concorda que não era a favor do distúrbio em si. Mas a presença em si da batalha sem o distúrbio, ela gerava incômodo por conta dessa dimensão que era incontrolável, apesar de que a própria organização ela deixava a praça tal qual foi encontrada. Então era de responsabilidade, de responsabilidade da organização de limpar a praça depois do término do evento e tudo mais.